A inteligência russa, em um novo relatório, afirma que a China está de olho em parte do território russo e está se preparando para tomá-lo, porque considera esse território russo como originalmente chinês. Isso não são mais suposições. É um documento oficial do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Um documento secreto da inteligência russa demonstra a profunda desconfiança do Kremlin em relação à China. Agentes russos estão cada vez mais preocupados com a espionagem da China, apesar da aproximação entre os países. O documento do Serviço Federal de Segurança foi divulgado hoje por uma publicação que escreve que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou publicamente que a maior amizade de seu país com a China é inabalável. E a cooperação estratégica, militar e econômica entrou em uma era de ouro. Mas nos corredores da Lubyanka, sede da Agência Russa de Segurança Interna, conhecida como Serviço Federal de Segurança, uma divisão secreta de inteligência, chama os chineses de inimigos. E essa divisão, que antes não era conhecida, alertou que a China representa uma séria ameaça à segurança da Rússia. Além disso, em Pequim já estão cogitando a ideia de como tomar parte do território russo. Para isso, estão sendo realizadas atividades de espionagem, propaganda e a máquina militar já se prepara ativamente. No entanto, no Kremlin agora, eles se encontram em uma situação sem saída. Porque, por um lado, é justamente a China que está ajudando a Rússia a lutar contra a Ucrânia. E é por isso que o Kremlin não pode chamá-los publicamente de inimigos e preparar alguma resposta espelhada ao fato de que os chineses estão preparando a tomada do território russo. Por outro lado, é impossível não reagir a isso. E é por isso que agora Putin está em uma grande encruzilhada, porque ele não sabe como reagir a tudo isso. Mas vamos juntos nos aprofundar neste novo relatório do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, onde a China é chamada de inimigo e uma séria ameaça à segurança nacional da Rússia. Vamos entender o que está sendo dito lá, em quais termos e o quão próximo está o momento em que a China realmente tomará parte do território russo, porque considera essa região como originalmente chinesa. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 7 de junho. Antes de começarmos, inscreva-se neste canal, deixe um like no vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. Vamos falar sobre tudo em ordem. O link está na descrição do vídeo. Então, hoje o New York Times, citando um relatório do Serviço Federal de Segurança, escreve que oficiais do Serviço Federal de Segurança dizem que Pequim está tentando cada vez mais recrutar espiões russos e colocar as mãos em tecnologias militares sensíveis, às vezes atraindo cientistas russos para o seu lado. Oficiais da inteligência russa dizem que a China está espionando as operações militares russas na Ucrânia para descobrir sobre as armas ocidentais e métodos de condução da guerra. Eles temem que cientistas chineses estejam preparando o terreno para reivindicações territoriais contra a Rússia. E alertam que espiões chineses estão realizando espionagem no Ártico, usando empresas de mineração e centros de pesquisa universitários como disfarce. As ameaças do lado chinês estão expostas em um documento interno de planejamento de 8 páginas do Serviço Federal de Segurança, no qual são estabelecidas prioridades para combater a espionagem chinesa. E como escreve, o grupo de cibercriminosos obteve esse documento, mas não informou como conseguiu isso. O documento oferece o olhar mais detalhado até hoje dos bastidores do pensamento da contra-inteligência russa em relação à China. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a nova aliança entre Moscou e Pequim mudou o equilíbrio global de poder. A parceria que se expande rapidamente é uma das relações mais importantes e opacas da geopolítica moderna. Como escreve, a Rússia sobreviveu a anos de sanções financeiras ocidentais após a invasão, provando que muitos políticos e especialistas que previram o colapso da economia russa estavam errados. Essa sobrevivência se deve em grande parte à China. A China é o maior comprador de petróleo russo e fornece chips de computador, softwares e componentes militares necessários. Quando as empresas ocidentais deixaram a Rússia, as marcas chinesas vieram substituí-las. Ambos os lados afirmam que querem cooperar nas mais diversas áreas, incluindo a produção de filmes e a construção de uma base na Lua. Putin e Xi Jinping insistem no que chamam de parceria sem limite, mas um memorando de serviço ultra-secreto do Serviço Federal de Segurança mostra que, na verdade, existem limites nessas relações. Como escreve o New York Times, 3 dias antes da invasão em grande escala de Putin na Ucrânia, em 2022, o Serviço Federal de Segurança aprovou um novo programa de contra-espionagem chamado Intent 4.
Esse é um nome código, aparentemente uma referência irônica à crescente amizade entre Moscou e Pequim, mas contradiz a verdadeira intenção da iniciativa, que é impedir que espiões chineses prejudiquem os interesses da Rússia. O momento provavelmente não foi coincidência. A Rússia estava redirecionando quase todos os seus recursos militares e de espionagem para a Ucrânia, a mais de 4.000 milhas da fronteira com a China. E, provavelmente, estava preocupada que Pequim pudesse tentar tirar vantagem dessa distração, desse redirecionamento. Segundo o documento, desde então, o Serviço Federal de Segurança observou Pequim aproveitando a situação dessa forma. Os espiões chineses intensificaram os esforços para recrutar funcionários russos, especialistas, jornalistas e empresários próximos ao poder em Moscou. Para combater isso, o Serviço Federal de Segurança instruiu seus funcionários a neutralizar a ameaça e impedir a transferência de informações estratégicas importantes para os chineses. Os funcionários receberam ordens para realizar reuniões pessoais com cidadãos russos que colaboram estreitamente com a China e alertá-los de que Pequim está tentando se aproveitar da Rússia e obter pesquisas científicas avançadas. Além disso, o Serviço Federal de Segurança ordenou a coleta constante de informações sobre os usuários do mensageiro chinês. Isso incluía a invasão de telefones, alvos de espionagem e a análise de dados em um software especial controlado pela divisão do Serviço Federal de Segurança. Uma possível aliança de longo prazo entre dois governos autoritários, com uma população total de quase 1 bilhão e 600 milhões de pessoas e cerca de 6.000 ogivas nucleares em seu arsenal, causou profunda preocupação em Washington. Alguns membros da administração Trump acreditam que, ao interagir com Putin, Washington pode começar a afastar a Rússia da China e evitar o que o secretário de Estado Marco Rubio chamou de duas potências nucleares unidas contra os Estados Unidos. Como disse Donald Trump, vou ter que separá-los e acho que também posso fazer isso. Eu preciso separá-los. O New York Times relata que o documento do Serviço Federal de Segurança reforça a ideia de que, com a estratégia adequada, é possível distanciar a Rússia da China. O documento descreve a desconfiança e a suspeita mútua no relacionamento. A China realiza testes de polígrafo com seus agentes que retornam para casa da Rússia, aumenta o controle sobre 20.000 estudantes russos na China e tenta recrutar russos com esposas chinesas como potenciais espiões. Mas uma outra interpretação do documento leva a uma conclusão oposta. O fato de que Putin aparentemente está bem ciente dos riscos de relações mais estreitas com a China e decidiu avançar de qualquer maneira pode significar que os Estados Unidos têm poucas chances de forçar a Rússia a mudar de rumo. Bem, e como escreve, Putin acredita que pode se aprofundar muito mais nesses abraços chineses e isso não está isento de riscos, mas vale a pena. Mas também vemos que há pessoas no sistema que são céticas em relação a essa abordagem. Putin buscou o favor de Xi Jinping durante muitos anos, realizando mais de 40 encontros pessoais e consolidou uma parceria muito mais profunda com a China após a invasão da Ucrânia. Os dois países têm uma sinergia econômica natural, já que a Rússia é um dos maiores produtores de energia do mundo e a China é o maior consumidor de energia do mundo. Isso representa uma tarefa delicada para os contra-espiões russos. No documento do Serviço Federal de Segurança, mostra-se que eles tentam conter os riscos vindos da inteligência chinesa sem causar consequências negativas para as relações bilaterais. Os oficiais do Serviço Federal de Segurança foram orientados a evitar qualquer menção pública aos serviços de inteligência chineses como um potencial inimigo. A diretriz, provavelmente escrita para a distribuição nas unidades de campo do Serviço Federal de Segurança, oferece uma rara oportunidade de vislumbrar o mundo interno de uma das partes mais influentes da inteligência russa, o Departamento de Operações de Contra-Inteligência do Serviço Federal de Segurança, conhecido como Departamento de Operações de Contra-Inteligência. O documento foi preparado pelo 7º Serviço do Departamento de Operações de Contra-Inteligência, que é responsável por combater a espionagem vinda da China e de outros países asiáticos. E assim, a preocupação com a vulnerabilidade da Rússia diante de uma Pequim cada vez mais poderosa domina este relatório. Mas, como escreve o New York Times, não está claro até que ponto essas preocupações são comuns no establishment russo fora do Departamento de Contra-Espionagem. Até mesmo países aliados espionam uns aos outros regularmente. E como escreve, voltando ao velho ditado, não existem serviços de inteligência amigos. Não é preciso cavar muito fundo entre os oficiais militares ou de inteligência russos para que surjam sérias suspeitas em relação à China. A longo prazo, a China, apesar da parceria sem limites e do quanto ela é útil, também representa uma ameaça potencial.
e logo depois que as tropas russas cruzaram a fronteira com a Ucrânia, em 2022 começaram a chegar à Rússia funcionários de empresas de defesa chinesas e institutos ligados à inteligência chinesa. Segundo um documento do Serviço Federal de Segurança, o objetivo deles era compreender melhor a guerra. Na China, há cientistas de nível mundial, mas o seu exército não luta desde o conflito de um mês com o Vietnã em 1979. O resultado disso é uma preocupação na China sobre como seu exército agiria contra armas ocidentais em um conflito por Taiwan ou em qualquer outro lugar no Mar do Sul da China. Espiões chineses buscam compreender a batalha da Rússia contra um exército apoiado pelo Ocidente. Como escreve, um interesse especial para Pequim é a informação sobre métodos de combate usando drones, modernização de seus softwares e métodos de enfrentamento aos novos tipos de armas ocidentais. Pequim prevê que a guerra na Ucrânia será longa. O conflito revolucionou a tecnologia e a tática bélica. A China ficou atrás da Rússia por muito tempo em termos de expertise em aviação e no documento é dito que Pequim tornou isso um objetivo prioritário. A China está focada em pilotos militares e pesquisadores nas áreas de aerodinâmica, sistemas de controle e resistência aerodinâmica. De acordo com o documento, também estão sendo procurados especialistas russos que trabalharam em ecranoplanos descontinuados. É um navio militar sobre a almofada de ar. A prioridade na contratação é dada a ex-funcionários de fábricas de aviação e institutos de pesquisa científica, bem como a funcionários ativos que estejam insatisfeitos com o encerramento do programa de desenvolvimento de ecranoplanos pelo Ministério da Defesa da Rússia ou que estejam enfrentando dificuldades financeiras, diz o documento. O documento não deixa claro se esses esforços de recrutamento se limitam à contratação de especialistas russos para empresas chinesas ou se também se aplicam ao recrutamento deles como espiões. O documento também mostra que a Rússia está muito preocupada com a forma como a China vê a guerra contra a Ucrânia e tenta fornecer aos espiões de Pequim informações positivas sobre as operações russas, e ordena aos contra-espiões russos que preparem um relatório para o Kremlin sobre quaisquer possíveis mudanças na política de Pequim. Líderes ocidentais acusaram a China de fornecer à Rússia componentes cruciais de armas e tentar ocultá-lo. Documento. Segundo o New York Times, o Serviço Federal de Segurança confirma que Pequim propôs criar cadeias de suprimentos para Moscou contornar as sanções ocidentais e propôs participar da produção de drones e outros equipamentos militares de alta tecnologia. No documento não é dito se essas propostas foram implementadas, embora a China tenha fornecido drones para a Rússia. No memorando do Serviço Federal de Segurança também há uma sugestão de interesse da China pelo grupo de mercenários Wagner, que por muitos anos apoiou governos na África e lutou ao lado das tropas russas contra a Ucrânia. Os chineses planejam usar a experiência dos combatentes do Wagner em suas próprias forças armadas e empresas militares privadas que atuam em países do Sudeste Asiático, África e América Latina, segundo o documento. O relatório do Serviço Federal de Segurança não deixa claro se a China pretende recrutar ex-membros do Wagner para suas próprias formações ou apenas adotar a experiência deles. Agora vem a parte mais interessante. A Rússia há muito tempo teme uma invasão da China ao longo da fronteira comum deles, que tem mais de 2.500 milhas de extensão. E os nacionalistas chineses há anos não concordam com os tratados do século XIX pelos quais a Rússia anexou grandes extensões de terra, incluindo a atual Vladivostok. Essa questão agora causa uma preocupação fundamental, já que a Rússia está enfraquecida pela guerra e pelas sanções econômicas e está menos capaz do que nunca de resistir a Pequim. O relatório do Serviço Federal de Segurança levanta preocupações de que alguns acadêmicos na China estejam promovendo reivindicações territoriais contra a Rússia. A China está procurando vestígios de antigos povos chineses no extremo Oriente Russo, possivelmente para influenciar a opinião local de forma favorável às reivindicações chinesas, afirma o documento do Serviço Federal de Segurança. Em 2023, a China publicou um mapa oficial que incluía nomes históricos chineses de cidades e territórios dentro das fronteiras da Rússia. O Serviço Federal de Segurança instruiu seus funcionários a expor tais atividades revanchistas, bem como as tentativas da China de usar cientistas russos e arquivos para pesquisas destinadas a atribuir pertencimento histórico a territórios fronteiriços. Como está escrito no documento, cito, realizar trabalho preventivo em relação aos cidadãos da Federação Russa envolvidos nas atividades mencionadas e, como medida de impacto, restringir a entrada de cidadãos estrangeiros em nosso país.
Além disso, as preocupações sobre a expansão da influência da China vão além dos territórios fronteiriços do extremo oriente da Rússia. Os países da Ásia Central eram subordinados a Moscou na época soviética. Hoje, segundo informa o Serviço Federal de Segurança Pequim, desenvolveu uma nova estratégia para promover o soft power chinês nesta região. Segundo o Serviço Federal de Segurança, a China iniciou a implementação dessa estratégia no Uzbequistão. Os detalhes da estratégia não são apresentados no documento, exceto pela menção de que ela envolve intercâmbio humanitário. O Uzbequistão e os países vizinhos são importantes para Putin, que considera restaurar a influência soviética como parte de seu legado. O relatório também destaca o interesse da China pelo vasto território da Rússia no Ártico e pela rota marítima do norte, que contorna a costa norte da Rússia. Historicamente, essas águas eram frias demais para uma navegação confiável, mas espera-se que fiquem cada vez mais movimentadas devido às mudanças climáticas. Portanto, a China está atenta a elas. A rota reduz o tempo de entrega entre a Ásia e a Europa. O desenvolvimento dessa rota vai facilitar para a China vender seus produtos. Historicamente, a Rússia tentou manter um controle rigoroso sobre as atividades da China no Ártico. Mas Pequim acredita que as sanções ocidentais vão forçar a Rússia a recorrer à China para manter sua infraestrutura ártica envelhecida. Isso está indicado no relatório do Serviço Federal de Segurança. O gigante russo do gás, Novatek, já contou com a China para salvar seu projeto ártico de produção de gás natural liquefeito, depois de anteriormente ter utilizado a da empresa americana de serviços petrolíferos Baker Hughes. O Serviço Federal de Segurança afirma que espiões chineses também estão ativos no Ártico. O relatório afirma que a inteligência chinesa está tentando obter informações sobre a exploração russa do Ártico, em particular utilizando instituições de ensino superior e empresas de mineração. Mas apesar de todas essas vulnerabilidades, o relatório do Serviço Federal de Segurança deixa claro que colocar em risco o apoio da China seria pior. Tudo isso pode ser ignorado. O documento alerta diretamente os oficiais do Serviço Federal de Segurança de que eles devem obter aprovação dos escalões superiores do establishment de segurança russo antes de tomar qualquer ação delicada. Mesmo que os agentes do Serviço Federal de Segurança descubram que os chineses os estão espionando e preparando uma invasão, entre outras coisas, eles devem primeiro consultar o establishment político sobre como reagir a tudo isso, e só depois tomar alguma atitude. Em geral, na Rússia, eles estão realmente assustados, entendem que a China, embora ajude, também tem seus próprios interesses. A China apenas aguarda o enfraquecimento máximo da Rússia para tirar proveito da situação. Já é possível afirmar que a China está se aproveitando ativamente da fraqueza da Rússia? Compartilhe sua opinião e conclusões sobre a história que contei hoje nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso por hoje. Cuidem-se, tchau!